Flávio Prado, vitória importantíssima do Santos, que agora deixa a zona de rebaixamento e sobe, não para a 16ª, mas sim para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Santos vence com o Neymar jogando muita bola. E aproveita uma improvável goleada que o Vasco levou, né? Para passar porque o Vasco deu, né, no Internacional, para passar o Internacional também. Foi uma boa partida do Santos, o Santos correspondeu dentro daquilo que se esperava contra uma equipe inferior, ele se impôs o tempo inteiro, um ou outro risco de gol no contra-ataque, o que era também normal, também era natural. Neymar foi bem, fez gol, e o Santos consegue um resultado acima até do esperado no todo. Repito, o 5-1 do Vasco não era um placar esperado. Poderia até ganhar o Vasco, claro, mas não por 5-1. Ganhou. O Santos faz 3-0 e passa o Internacional do saldo de gols. O Neymar, ele mostrou o que pode fazer, né? Claro, está com 30% da sua condição, mas é melhor que qualquer outro que esteja em condição plena. Então, perfeito. É isso que se espera do Neymar, dentro do que é possível ele dar nesse momento da carreira dele. José Manuel de Barros, você que narrou essa partida, vitória do Santos para cima do Sport por 3-0. Claro que contra um adversário muito inferior, né, Zé? Mas é um outro time do Santos em relação àquele que a gente fez a transmissão na segunda-feira, que empatou com o Internacional pelo placar de 1-1. Foram 8 mudanças no time titular, o retorno do Neymar, o Guilherme de volta ao time titular, assim como o Barreal, Tiquinho Soares, depois de 14 jogos, voltou a ser titular pelo Santos, o João Schmidt retornando também no meio de campo, o Zé Rafael no banco. Foram 8 mudanças em relação ao time que começou contra o Inter na segunda-feira. E um Santos muito diferente, principalmente em termos de postura. Hoje foi um time que agrediu a equipe do Sport, que enfiou a faca e conseguiu girar. Vitória importante para sair da zona de rebaixamento, né, Zé? Foi sim, o resultado é o que o Santos precisava. O Vasco ajudou demais, fazendo 5-1 no Internacional. Mas o Santos fez a obrigação dele, cumpriu a obrigação dele. O Sport vinha de 8 derrotas seguidas, já rebaixado. E o Santos, o mínimo que o Santos podia fazer era ganhar o jogo. E com a goleada lá em São Januário, aí ele precisava fazer um placar para fazer com que ele ultrapassasse também o Internacional. Garantisse fora da zona do rebaixamento ao final da rodada. Se o Vitória ganhar do Mirassol, quem entra na zona agora é o Internacional. E não mais o Santos. Que o Santos, se não houvesse essa goleada lá em São Januário, e o Santos podia ganhar de 3-0 o jogo de hoje, que ainda assim ele ia correr risco. Ia ter que torcer pelo Mirassol. É um jogo duríssimo para o Vitória. Enfrentar o Mirassol, que ainda briga para garantir a fase de grupos na Copa Libertadores América, então vai ser um jogo muito complicado também para o Vitória amanhã em Salvador, neste sábado em Salvador. Mas o Santos, ele fez o placar necessário, o placar que precisava, mas acima de tudo o comportamento do time foi diferente em relação ao primeiro tempo contra o Inter. O primeiro tempo do Santos contra o Inter no Beira-Rio foi vergonhoso. O Inter não fez 4 ou 5 porque abusou de perder gols na cara do goleiro. E o Brazão, né? Sempre foi um cara, assim, que segura as pontas no lado do Santos. Nos momentos ruins é o cara que salva. E ele salvou também. Claro, teve a questão também da inoperância dos atacantes, do Borré e de outros atacantes do Internacional, perdendo gols assim inacreditáveis, né? Neymar foi abraçar a mãe ali no camarote na Vila Belmiro, né? E até esse sacrifício que o Neymar fez, né? E ele tem um débito gigante, está devendo muito em termos de Santos, pelo número de jogos, que foi muito pequeno, né? O Santos precisava muito dele nessa temporada, ele não conseguiu, por questões físicas, principalmente, entregar, né? E esse sacrifício, ele deu uma sinalização pro restante do time. Escuta, não dá para vocês repetirem o que fizeram no primeiro tempo contra o Inter. Tem que ser a partir do segundo tempo. Um time dedicado, um time que vai lutar, um time que vai ser guerreiro em campo. O Santos se empenhou, foi guerreiro no jogo inteiro hoje contra o Sport. Se aproveitou, claro, da fragilidade do Sport, né? Mas se ele não joga com empenho, poderia tropeçar no Sport, porque o Santos também é um time limitado, não está brigando para não cair à toa. Ele é um time muito limitado, tem muitas limitações o Santos, mas abre essa perspectiva. Ganhou o jogo,
não entra na zona de rebaixamento essa rodada. Na próxima, ele rebaixou o Juventude, ou seja, na próxima vai enfrentar uma equipe rebaixada. Vai ser fácil? Não vai, porque jogo nenhum para o Santos é fácil nesse Campeonato Brasileiro. Mas abre a perspectiva de quem sabe ganhar, e se ajudado for pelos outros resultados, daqui a pouco já vai para a última rodada contra o Cruzeiro, né? Daqui a pouco até livre do rebaixamento. Ou então, enfrentando um Cruzeiro que vai estar mais preocupado com as semifinais da Copa do Brasil, e de repente pode buscar o resultado que necessita na última rodada para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E quem sabe com o Neymar, né? Na quarta-feira contra o Juventude fora, e também no domingo, se precisar, contra o Cruzeiro também na última rodada, para permanecer nessa Série A. Eu gostei muito do Neymar. Acho que ele fez um grande jogo na Vila Belmiro. Não teve uma marcação assim muito dura em cima dele. Ele teve espaço. Você lembra aquele jogo que todo mundo reclamou? Que o Mauro César Pereira ficou maluco, né? Que o Flamengo meio que pedia com licença, por favor, pro Neymar. No jogo da Vila Belmiro, né? Não no jogo do Maracanã, que aí foi diferente. Mas no jogo da Vila Belmiro, hoje aconteceu a mesma coisa. O Sport deu muita tranquilidade pro Neymar, deu muito espaço para ele fazer o jogo dele. Mas o importante é que ele fez. E ele foi um jogador decisivo na partida de hoje, nessa vitória por 3-0 contra o Sport, que o Santos mereceu o tempo inteiro. Mereceu não só os 3-0, mas mereceu fazer mais gols, né? E quem não deixou foi o Gabriel, o goleiro do Sport, que apesar dos 3-0, evitou uma goleada maior do Santos. Uma partidaça do Neymar hoje, talvez a melhor dele pelo Santos desde o seu retorno. Foi muito bem em campo, um gol, uma assistência, muito participativo. Tenho aqui alguns números do Neymar na partida sobre o jogo de hoje, né? Foram 7 chutes a gol, 3 na meta, 3 chutes bloqueados, 1 gol marcado, deu uma assistência, 6 cruzamentos, sendo apenas um certo, 4 passes decisivos. O Neymar que foi muito bem, teve 100% de dribles certos hoje, sofreu uma falta e perdeu pouco a posse de bola, coisa que vinha sendo um problema por parte do camisa 10 da equipe do Santos nos últimos jogos. O Neymar, ele tem uma lesão, gente. Ele foi diagnosticado com esgarçamento do menisco do joelho esquerdo. Ele vai precisar passar por uma artroscopia, que é um procedimento cirúrgico no joelho, mas ele optou por, neste momento, jogar no sacrifício. Vai fazer esse procedimento cirúrgico somente após o fim do Campeonato Brasileiro, quando o Santos estiver livre do rebaixamento, se estiver livre do rebaixamento. No intervalo da partida, Flávio Prado, o Neymar deu uma entrevista para a TV detentora dos direitos de imagem, dizendo sobre a situação do joelho. Abre aspas para o Neymar. Para ser sincero, não está tudo bem com o meu joelho, mas as pessoas que têm que saber sobre a lesão são os médicos, eu e o meu staff. Obviamente, nunca vamos prejudicar a minha carreira. É só isso que tenho que falar. O resto é só especulação. As pessoas inventam muitas coisas e eu fico muito triste e chateado com isso. Eu sou um ser humano e nenhum ser humano merece escutar as baboseiras que eu escutei nessa semana. É triste. Vocês têm que noticiar as coisas que tem que tomar muito cuidado, porque é muito prejudicial à mente do ser humano. Falo isso porque vivi na pele e sei como é. Fecha aspas para o Neymar Júnior falando sobre a situação no seu joelho e depois ele completou, abre aspas mais uma vez. Essas decisões nós tomamos internamente, muito pelo contrário do que noticiaram, de que eu teria passado por cima dos médicos. Obviamente que não. Essa foi uma decisão tomada em conjunto. Obviamente no final quem tinha que decidir era eu e hoje eu decidi estar em campo. Fecha aspas para o Neymar mais uma vez, ele que reforça que sim, está com uma lesão no menisco, jogou com muita proteção inclusive, está no sacrifício e hoje foi muito importante pro Santos, Flávio Prado. O Neymar gosta muito do Santos, né? É uma coisa muito clara isso. E quando ele fala não é de hoje que enche o saco dele, quando ele estava no auge, ele estava aqui no futebol brasileiro muito tempo além do necessário. Eu sempre falei que foi um erro o Neymar ficar 3 anos aqui. Tinha que ter ido embora rápido, teria evoluído muito mais na carreira. E já naquele período que ele voava, né, que ele era uma atração, em cima do Neymar, era toda atração do futebol, leva o Santos para Libertadores, já encheu o saco dele. Imagina agora que ele não tem uma condição plena. Ele tem razão, ele sempre foi um jogador que cheiram muito o saco dele, perturbaram demais, e o problema só é que ele dá bola para isso. Eu falo sempre, gente, cachorro late pra você vai latir pro cachorro? E ele dá esse tipo de importância. Eu não daria, mas ele sempre deu, ele vai atrás, ele reclama, contesta e tal. Enfim,
não vai mudar, né? Vai terminar a carreira desse jeito. Mas sim, que passam do ponto, que ele sempre foi tratado de uma maneira diferente, sempre foi tratado como se ele fosse, não um jogador de futebol, mas como se ele fosse um marginal, né? Sempre foi assim o tratamento. Isso é uma verdade. José Manuel de Barros, o Neymar hoje completamente decisivo para o Santos, chegou à marca de 5 gols no Campeonato Brasileiro, deu também uma assistência na segunda etapa para o João Schmidt. Claro que foi ausência durante muitos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Essa é a 4ª lesão que o Neymar tem na temporada, as outras 3 tiraram ele de combate durante boa parte do ano. Essa não, ele consegue jogar aí no sacrifício, pelo menos até o jogo contra o Cruzeiro. Queria também te ouvir a respeito dessa decisão do Neymar de hoje estar em campo com a camisa do Santos. Eu acho assim que meio que compensa alguma coisa, mas não tudo. É uma demonstração de interesse do Neymar em mostrar que a carreira dele não acabou. Imagina se ele realmente, efetivamente, fica fora desses 3 jogos finais do Santos, no momento que o Santos mais precisa. Você imagina. Aí a maioria vai dizer, veio para cá, veio para quê? Ele veio para ser decisivo. Ele veio para fazer diferença. Veio também para se recuperar. Ele não veio só para ajudar o Santos, mas para ser ajudado pelo Santos. Qual o objetivo dele? Entrar em campo, jogar num clube que ele é querido. Ele gosta do Santos, mas o Santos gosta dele, o torcedor gosta dele. E ele veio para um lugar onde ele ia se sentir amado para se recuperar, para jogar, para ganhar ritmo, para voltar para a seleção brasileira. Né? Mas, lamentavelmente, o corpo já não é o mesmo. E essas seguidas contusões têm atrapalhado muito a carreira dele. Desde lá, o Al Hilal, Arábia Saudita, né? O Jorge Jesus já tinha falado algo nesse sentido. Essa semana se falou muito disso. O Jorge Jesus tinha razão, tá vendo? Não sei o que, o Neymar, não vai dar para jogar. E ele queria provar que não é bem assim, né? Que ele podia jogar e ajudar o Santos nessa reta final. Mas num todo, ele não fez o que dele se esperava, né? Que é fazer a diferença a favor do Santos. Ele não fez a diferença, porque assim, o Santos tentou montar um time para ser competitivo e deu tudo errado. Né? Você não pode colocar só na conta do Neymar, né? Muita gente que chegou no Santos não conseguiu render, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer a tal... O Tiquinho Soares veio para ser aquele Tiquinho do Botafogo, goleador, artilheiro, que fazia diferença lá no Botafogo. Que diferença que ele fez no Santos? Nenhuma, nada. Então não foi só ele. Vários outros jogadores que foram contratados não conseguiram entregar nada para o Santos. Mas é o Neymar, cara, é um jogador mundial, um jogador internacional, é um jogador diferente, só que o momento é outro, né? É um jogador que está mais para o fim da carreira do que, assim, para ser aquele jogador que você deva... Talvez tenha sido um erro esperar tanto dele. A realidade é mais para que ele se recuperasse, para recuperar a carreira dele nesse final, né? Porque ele quer servir a seleção, ele quer ser útil ao Santos, mas não estava sendo. E nesse finalzinho ele pelo menos demonstrou vontade. Ele quis, né? E hoje ele fez diferença, ele ajudou, ele contribuiu muito no momento que o Santos precisava dele. Ele continua precisando do Santos e o Santos continua precisando muito dele. E hoje está de parabéns. Ele fez diferença, ele conseguiu ajudar, né? Fez um bom jogo. Mas num todo assim, ele ficou devendo. Na minha avaliação, pelo menos, continua devendo, né? Que ele, assim, a contribuição dele para o Santos foi muito pequena nessa passagem, nessa temporada. Nem conseguiu ajudar o Santos, nem conseguiu ajudar ele mesmo, né? Tá devendo para o Santos e até para a carreira dele, né? Ele precisa jogar os 2 últimos jogos para recomeçar no ano que vem, se o contrato dele for renovado, né? E para continuar, o Santos tem que permanecer na Série A, na primeira divisão, para quem sabe, o Campeonato Brasileiro começa antes, aquela coisa toda, para que ele consiga provar ao treinador da seleção brasileira que ele merece uma convocação para a Copa do Mundo. Imagina que se ele jogar o que jogou hoje, todos os jogos com a camisa do Santos, se ele conseguir sequência com a camisa do Santos, jogando o que está jogando, ele vai merecer sim ser convocado para disputar a Copa do Mundo. Esse Neymar, alguém vai dizer, mas contra o esporte, né? Mas não importa, aí é o Neymar. Se ele conseguir jogar todo o jogo,
ele vai merecer ser convocado pela seleção brasileira, que é o que ele mais quer. Flávio Prado, hoje o Neymar teve uma atitude digna de um jogador do tamanho dele. Jogou no sacrifício e colocou o Santos acima dele. Teve, no linguajar popular, culhão para hoje estar em campo vestindo a camisa do Santos. Quem teve uma atitude completamente diferente do Neymar foi um jogador que não tem 1/100º da qualidade do Neymar, que é o Tassiano. A gente comentou sobre ele na segunda-feira, que fez um jogo deplorável diante da equipe do Internacional no Beira-Rio, atuou os 90 minutos inclusive, e hoje ele até tinha chances de começar jogando na vaga que foi do Tiquinho Soares, jogaria como um falso 9, como tinha sido também na segunda-feira. No entanto, ele pediu para a comissão técnica do Santos para não estar à disposição no jogo de hoje, porque ele não se sente confortável em jogar na Vila Belmiro por conta das críticas da torcida. Basicamente, no linguajar atual, ele deu uma pipocada para o torcedor do Santos. A última vez que o Tassiano entrou em campo, vestindo a camisa do Santos na Vila Belmiro, foi no dia 21 de setembro, contra a equipe do São Paulo. Atuou por 19 minutos na vitória do Santos por 1-0 para cima do São Paulo. De lá para cá, ele não é sequer relacionado nos jogos do Santos na Vila Belmiro. Foi em apenas um jogo, na vitória contra o Palmeiras por 1-0, mas não saiu do banco de reservas. Um jogador que tinha a possibilidade de entrar em campo como titular, pedindo, portanto, para não estar à disposição por medo da pressão da torcida, Flávio. Queria que você comentasse um pouco dessa atitude do Tassiano. Sinceramente, eu não sei se é medo. O jogador de futebol, ele é pago para jogar futebol, claro. E aí ele está sujeito a críticas e a elogios. Quando isso ultrapassa, quando passa do ponto, eu acho que o jogador não tem que se submeter, não, sinceramente. Para ele chegar a esse ponto, provavelmente a coisa é muito além do ruim, xingamento que é natural. Vai além. Então, cara, ninguém é obrigado a ficar ouvindo um monte de imbecil gritando. Tem cara que vai no estádio, não sabe nem quem tá jogando, vai para encher o saco. Tem cara que chega bêbado. É complicado isso aí. Eu, durante muitos anos, fiquei dentro de campo e via todo tipo de coisa. E agora piorou muito, né? Então, provavelmente recebeu ameaça, provavelmente alguma coisa muito séria. Acho que o jogador não tem que se submeter a isso, não. Ele é jogador de futebol, tem que jogar, tem que mostrar o melhor dele. Aí você pode dizer, o Tassiano não está à altura do Santos. Pode ser. O Santos que contratou. Ano passado, no Bahia, ele era útil. O Santos, realmente, ele não jogou um futebol importante. Por qual motivo? Mas aí faz parte do negócio que o Santos fez. Não cabe alguma coisa além do xingamento normal, da vaia, do aplauso e tal. Eu acho que quando o jogador... Eu sou a favor. Teve um técnico, não lembro, técnico argentino, começaram a encher muito o saco dele e foi embora. Primeiro dia. Acho que não é obrigado a aguentar esse tipo de coisa, não. As pessoas se acham no direito de serem agressivas, né? E aí, velho, você é agressivo, você pode receber em troca uma agressividade ou uma atitude como essa. O Santos paga o salário e o cara não joga porque não se sente à vontade. E é verdade, a torcida muitas vezes atrapalha. No meu comentário inicial eu falei aqui, espero que a torcida não encha o saco, ajude o time um pouco. O Santos, quando caiu ano passado, teve muito a ver com a responsabilidade da torcida, mas muito. Teve grande responsabilidade. Hoje fez 1-0, a coisa andou e tal. Então, eu sinceramente não condeno, não. Não sei por que ele fez isso, mas pode ter certeza que algo muito sério aconteceu. Mano Menezes falou algo nesse sentido também nessa semana, que ele acabou mostrando o dedo do meio para um torcedor do Grêmio, e ele deixou claro na entrevista coletiva que a ação dele foi relacionada a um torcedor do Grêmio, e não para toda a torcida da equipe do Tricolor Gaúcho. José Manuel de Barros, queria te ouvir também a respeito dessa situação. O Tassiano foi contratado pelo Santos no começo desse ano, é a segunda passagem dele pelo Santos, já teve também uma passagem muito apagada na década passada, e agora retornando ao Santos, uma passagem sem muito prestígio, com muitas críticas por parte do torcedor. O Tassiano entrou em campo esse ano em 29 oportunidades, foram 3 gols marcados, nenhuma assistência, e agora mais uma vez desfalcou o Santos, dessa vez a pedido dele. Uma contratação que, envolvendo o perdão da dívida pelo Jean Lucas, quanto o Santos desembolsou no começo desse ano, uma contratação no valor de 32 milhões de reais, e pouco, para não dizer nada, acrescentou ao time do Santos nessa temporada. Eu acho que a torcida está errando o alvo dessa cobrança. Não tem que cobrar o Tassiano. Assim, nada justifica a contratação pelo valor que o Santos assumiu, essa contratação do Tassiano. O Tassiano estava no Bahia, né? Não estava jogando no Bahia, não estava conseguindo jogar bem. Estava saindo do banco no Bahia. Não estava. Assim, não valia o que o Santos pagou. E assim, eu não sei porque o Santos foi buscar o Tassiano.
Não tem justificativa. Foi uma das piores contratações. O Santos errou muito na montagem do time. Errou muito nas contratações que ele fez para a temporada. E essa talvez tenha sido uma das piores, se não foi a pior contratação. Eu acho que o alvo da torcida tem que ser quem contratou o Tassiano. E não o Tassiano em si. Não tinha o porquê. Não é... Mas, assim, o foco às vezes é errado. O Santos pediu para vir, será? Implorou... obrigou de o forma Santos alguma. a trazê-lo. Assim, que ele não tem bola para jogar do Santos, não tem mesmo. Não Todo tem. mundo sabia desde o começo, né, Zé? Assim, tem que ver quem foi que teve a brilhante ideia de trazê-lo, pagando o que pagaram por ele, né? E cobrar essa pessoa. Quem trouxe? É o presidente? É o diretor de futebol? Quem é que trouxe? Então, assim, o alvo tá errado. Assim, que ele não tem bola... Pelo jeito, personalidade, assim, não é? E tem um limite para você cobrar o jogador também, o profissional. Mas assim, eu acho que o alvo é errado. Acho que o alvo não tem que ser o Tassiano, tem que ser quem contratou.